E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gilson aqui na área novamente. Espero que todos vocês estejam bem. O tema vencedor dessa semana foi como é que funciona o processo de challenge feito pelo SIP Server quando um SIP Client tenta se registrar nele. Isso mesmo. O SIP Client, de uma certa forma, tem que provar para o SIP Server que ele possui as credenciais corretas para poder se registrar sobre o seu domínio. Então, como é que o SIP Client faz para mostrar que ele tem essas informações? Ele não pode simplesmente enviar usuário e senha em forma de texto claro através do protocolo SIP, porque esses dados poderiam ser capturados na rede e alguma pessoa poderia capturar essas informações para poder estar clonando essa conta SIP, então não seria legal. Porém, existe uma forma da gente estar ocultando, mascarando esses dados no momento do envio, que são através dos hashes. Eu vou estar mostrando para vocês quais são as informações utilizadas em todos os processos da etapa de registro que o CP Client utiliza para poder gerar tanto o primeiro hash, quanto o segundo hash, quanto o hash da resposta final para poder mandar para o SIP Server. O SIP Server recebendo a resposta final, ele realiza os mesmos cálculos do lado dele e compara as duas respostas. Se elas forem iguais, significa que o usuário e senha cadastrados lá no SIP Server correspondem ao usuário e senha cadastrados lá no SIP Client. Sendo assim, ele aceita aquele registro. Então, essa é uma forma muito utilizada para se garantir que o usuário e senha cadastrados lá no lado cliente são os mesmos cadastrados no lado do servidor. É um tema bastante específico do protocolo SIP, mas eu sei que você gosta de análise de protocolos, gosta de utilizar o Wireshark, então é para isso que a gente está aqui. Vamos lá então. Eu já estou aqui coletando o tráfego, filtrando pelo protocolo SIP, e eu tenho aqui o meu softphone já configurado. Ele já está previamente configurado com as credenciais de usuário e senha. Então, ele se encontra desregistrado nesse momento. Eu vou ativar o registro. Muito bem, coletado o procedimento de registro dele, eu vou parar por aqui a minha captura e eu vou salvar esse arquivo para que você possa acompanhar a partir do teu computador. Então, registro conta 1010. Esse arquivo ele vai estar disponível no grupo do Telegram, basta acessar lá e estar baixando o arquivo para poder realizar o mesmo procedimento de cálculo dos hashes aqui comigo. Então, o processo de registro foi feito da seguinte forma. Eu tenho aqui o endereço p192.168.1.24, que é a minha máquina. A minha aplicação SIP está rodando sobre a porta de 55999. Eu estou conversando com o meu SIP Server, cujo endereço IP é 192.168.1.253 na porta 5060. Até aí está tudo tranquilo. Perceba que eu estou enviando o método de registro correspondente ao meu ramal 1010. Porém, quando o meu ramal ele tenta fazer um registro no SIP Server, imediatamente ele me responde 401 unauthorized, dizendo que, olha, se você quer se registrar sobre o meu domínio, então prove que você possui as credenciais corretas. E me lança um desafio que a gente chama de Nance. Então ele está contido aqui nesse cabeçalho, www.authenticate. Basta você abrir aqui que você vai ver o valor do Nance. Então, ele utiliza as informações de usuário e senha, complementa com as informações que o servidor mandou no desafio para poder gerar uma resposta e enviar um novo método de registro para o SIP Server com essa resposta aqui. Então, essa resposta é dada aqui no Digest Authentication Response, onde o SIP Client ele prova para o SIP Server que ele possui as credenciais corretas. Ou seja, eu não posso simplesmente enviar essas informações aqui, o username, o password, por exemplo, em forma de texto claro pela rede. Então a gente tem que fazer uma série de mascaramentos através dos hashes para poder ocultar essa informação aqui e não enviar ela de uma forma muito simplista pela rede, justamente por motivos de segurança. O processo de cálculo que o CP Client utiliza é exatamente esse daqui. Ó. Eu vou deixar esse material aqui lá no grupo do Telegram. Então, esse daqui é um método utilizado pelo CP Client para poder gerar o cálculo da resposta. Antigamente ele era regido pela RFC 2069, porém ele foi substituído pela RFC 2617, onde foi implementado o sistema de Quality of Protection, QOP, que é justamente o sistema que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Ele é um sistema um pouquinho mais complexo do que o modelo antigo. Tá? O modelo antigo segue a mesma linha, porém você pode ver aqui, se o algoritmo tiver escrito MD5, utilize esse sistema aqui para gerar o primeiro hash. Caso contrário, se estiver escrito MD5 SES, utilize esse sistema aqui.
Se a diretiva de QoP for out ou não especificada, então o hash 2 ele vai ser calculado com essas informações aqui. Caso contrário, caso seja do tipo authentication int, então a gente calcula o hash 2 dessa forma. Para calcular o hash 3, que é a resposta final, ele utiliza tanto o hash 1 quanto o hash 2, mais algumas informações que são enviadas aqui no challenge. Porém, caso a diretiva de QoP seja não especificada, ele faz o cálculo da resposta final de uma forma muito mais simples. Então, você vai ver que vão ter alguns ifs aqui no meio, algumas situações onde pode ser uma coisa ou pode ser outra coisa, justamente por causa dessas implementações adicionais de segurança que foram feitas pela RFC 2617. Mas chega de blá blá blá, vamos direto para a prática. No momento em que o CP Client ele tenta se registrar no CP Server, ele manda o pacotinho de registro. Porém, quando o CP Server recebe essa tentativa de registro, ele imediatamente desafia o CP Client. Olha, se você diz que você tem as credenciais corretas, então prova que você tem o usuário e senha cadastrados corretamente aí no teu CP Client. Então ele manda esse cabeçalho www authenticate com essas informações aqui que vão ser utilizadas para gerar os hashes. Então, vamos lá. Se o algoritmo ele possuir o valor de MD5 ou não especificado, então o hash 1 será dado pelo hash MD5 com as informações do usuário, do helm e do password. Então aqui no challenge enviado pelo SIP Server, você pode ver aqui o algoritmo MD5. Logo, o hash 1 ele vai ser calculado através dessas informações. Qual que é o username no meu caso? O meu username é justamente o que eu configurei aqui no CP Client. Então, basta entrar aqui nele. O meu username corresponde a 1010. Então, vamos colocar aqui a primeira informação. Vai ser o username, dois pontos, o helm. O helm foi enviado pelo SIP Server no momento do challenge. Então, você pode ver aqui ó, o helm just a SIP Server. Eu vou copiar essa informação e pode colar ela aqui. Lembrando, pessoal, sem as aspas, tá? Então, dois pontos novamente. E qual que é o password? Ou seja, qual que é o password que você cadastrou para esse username aqui no CP Client. Então, aqui no meu caso, o password Wireshark 1004. Então, ok, ele está registrado. Então, aqui no meu caso é Wireshark 1004. Primeira coisa que eu vou fazer é gerar um hash a partir dessas informações aqui que eu vou ter o meu hash 1. Então, o meu hash 1 vai ser igual a, vamos copiar essas informações, eu vou vir aqui em Tools MD5 Generate, ou seja, o Notepad++ ele possui um gerador de hash incorporado. Então, vamos utilizar ele para gerar o primeiro hash. E o primeiro hash gerado foi esse daqui. Então, vou dar um Copy to Clipboard. E esse aqui é o primeiro hash que eu tenho com as informações do usuário, helm e password. Feito o primeiro hash, vamos para o hash 2. Se a diretiva de QoP possuir o valor de out ou não especificado, então o hash 2 será dado por esse cálculo aqui. Você pode ver aqui que no challenge enviado pelo SIP Server para minha máquina, a diretiva de QoP ela é do tipo out. Então, o hash 2 ele vai ser gerado com essas informações aqui. Ó. Ele vai utilizar o método e o digest URI. Essas informações aqui elas estão no request que foi enviado, ou seja, elas estão no primeiro pacote de register que foi enviado do CP Client para o CP Server. Vamos lá dar uma olhada então. Então, o meu hash 2 ele vai ser dado pelo método. O método aqui no caso é o método de registro. Então, no primeiro pacote, você pode ver aqui o método register. Pode copiar essa informação. Dois pontos, digest URI. Então, o digest URI nesse caso é o meu request URI que está aqui no primeiro request que foi enviado do CP Client para o CP Server. Então, basta copiar essa informação aqui. cip.cipserver.local. Então, essas aqui vão ser as informações que eu vou utilizar para gerar o meu segundo hash. Então, basta copiá-las aqui. E o meu hash 2 vai ser dado por tools md5 generate. Eu vou apagar as informações anteriores e colar as novas informações. Você pode ver que automaticamente ele já gerou um novo hash. Então, vou copiar para o meu clipboard e eu já tenho meu segundo hash aqui gerado. Muito bem. Para calcular o terceiro hash, que é a resposta final, que é justamente essa resposta aqui, ó, que o CP Client ele vai enviar para o CP Server, provando que ele tem essas informações.
essa informação final ela é dada aqui nesse cabeçalho, Digest Authentication Response. Então eu vou fazer a última conta com o hash 1, hash 2, mais as novas informações que ele pede para gerar esse hash final. E a gente vai comparar essas informações aqui do cabeçalho do register enviando para o SIP Server com o processo manual que eu estou fazendo, para a gente ter certeza que as informações elas estão corretas. Então, para gerar o terceiro hash, se a diretiva de QoP for do tipo out ou authentication int, então você vai calcular a resposta dessa forma aqui. Se a diretiva de QoP for não especificada, então a gente calcula a resposta final dessa forma aqui. Perceba que a resposta final, tanto de uma forma quanto de outra, utiliza o hash 1 e o hash 2 junto com o nonce enviado pelo SIP Server. O nonce enviado pelo SIP Server é justamente essa informação aqui, né? Então, essa informação aqui é o que a gente vai utilizar junto com o hash 1 e o hash 2 para estar gerando a resposta final que o SIP Client vai enviar para o SIP Server. Então, retomando aqui, a diretiva de QoP ela é do tipo out, então é justamente essa informação aqui. Então a gente vai calcular a resposta final, gerando o hash de todas essas informações aqui concatenadas. Então, vamos lá. Então a minha response será o hash 1. O hash 1 ele foi dado aqui, ó. Então essa aqui é a minha informação do hash 1. Eu vou copiar ela. Dois pontos. O nonce, que foi enviado pelo servidor. Então o nonce é justamente essa informação aqui. Vamos copiar ela. Aqui. Lembre-se de tirar as aspas, tá, pessoal? Dois pontos. O nonce count. Esse nonce count aqui ele está na resposta, aqui nesse cabeçalho. Basta copiar ele. Mantenham todos os zeros à esquerda, tá, pessoal? Então, está aqui o meu nonce count. Dois pontos. O meu cnonce. Então, cnonce é esse cabeçalho aqui. Basta copiar ele também. Lembre-se de tirar as aspas. Dois pontos. O meu QoP. O QoP aqui no caso é Auth, de Authentication. Então, está aqui o meu QoP. Dois pontos. E por final, o meu hash 2. Sendo que o meu hash 2 é essa informação aqui. Dois pontos, ok. E ele pede que seja feito um hash MD5 de todos esses dados aqui, separados por dois pontos. Então, vamos copiar todos esses dados aqui. Copy. Vamos lá em Tool, MD5 Generate. Apaga a informação anterior e basta colar esses dados aqui que ele já vai gerar um hash para você automaticamente aqui embaixo. Vamos copiar essa informação. Response, está aqui. Vamos dar uma olhada na resposta gerada pelo SIP Client para provar que ele possui as credenciais corretas. Então, olha só a resposta começando com A1C171, por exemplo. Então, aqui você pode ver o Digest Authentication Response A1C171, perfeito, começou bem, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos últimos dígitos. Eu tenho 81D844D. Eu tenho 81D844D. Então, as informações aparentemente elas estão batendo. O cálculo foi feito da forma correta. Então, se eu copiar esses dados aqui, ó, vamos colocar um embaixo do outro só para facilitar um pouquinho. Vamos tirar as aspas, né? Você pode ver que as informações são exatamente iguais, pessoal. Então você pode ver que o usuário e a senha que estão cadastrados no SIP Client, eles foram mascarados com o primeiro hash. Foi calculado um segundo hash com as informações enviadas no request inicial. E no terceiro hash, que é a resposta final, o que ele fez? O SIP Client pegou o primeiro hash, que possui as credenciais de usuário e senha junto com o Helm, pegou o segundo hash, que são referentes ao request inicial gerado, pegou essas informações aqui, que são referentes ao desafio proposto pelo SIP Server, e gerou um hash final de todas essas informações para calcular uma resposta. Essa resposta aqui é o que foi enviado pelo SIP Client para o SIP Server com todos esses dados mascarados. O SIP Server recebe essa resposta, faz o mesmo cálculo do lado dele, compara a resposta com a resposta enviada pelo SIP Client e se as duas respostas forem iguais, significa que o SIP Client ele contém as credenciais corretas que estão cadastradas lá no SIP Server. Então, essa é uma forma extremamente eficiente, extremamente segura. O hash ele é famoso por ser um processo unidirecional,
Ou seja, através dessa informação aqui gerada pelo hash, você jamais consegue chegar na informação original e perceba que ele é protegido por três camadas: hash 1, hash 2 e uma resposta final. Além disso, o nonce gerado pelo SIP Server contém uma informação ali que é muito importante a gente detalhar aqui. Olha só, aqui no segundo pacotinho, que é quando o SIP Server me desafiou, ele gerou aqui no meu www authenticate o meu nonce value. Deixa eu copiar essa informação aqui para o Notepad++, fica mais fácil da gente olhar. Vou passar a régua aqui, né? Toda vez que eu vejo um número grande começando com 16, eu acho suspeito. Por quê? Porque um número nesse formato aqui, começando com 16 alguma coisa, geralmente corresponde à quantidade de segundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970. O formato Unix Timestamp trabalha nesse modelo. Então, existe uma forma fácil da gente estar realizando esse cálculo aqui para ter certeza que esse número é o timestamp no momento em que foi feito o desafio. Então, vamos procurar aqui um conversor. Epoch Timestamp Converter. Então aqui a gente já tem o primeiro site. E aqui basta a gente colocar qual que é o número que a gente tem, que esse site ele vai fazer o cálculo para a gente, informando qual que é o timestamp correspondente a esse número. Então, vamos copiar esse número aqui. Copy. Colado. Timestamp to human date. Muito bom. Então, ó, você pode ver que se trata de domingo, 10 de abril de 2022, às 23h49. Só que aqui não está descontando o UTC referente ao horário de Brasília. Então, aqui embaixo ele já me diz o UTC-3, correspondente a 20h49, que é justamente a data e o horário em que foi lançado aquele desafio. Com isso, eu garanto que o hash da resposta gerado nunca vai ser o mesmo, porque esse valor aqui está sempre variando. Então, mesmo que eu capture esse hash e tente enviar ele mais tarde para o SIP Server, ele não vai mais ser correspondente àquela transação que tinha sido feita nesse timestamp aqui. Então, com isso, a gente garante uma camada adicional, fazendo com que esse hash final jamais possa ser reutilizado, porque existe um timestamp envolvido aqui nesse desafio, nesse nonce realizado pelo SIP Server. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês como é que funciona esse mecanismo de Digest Authentication realizado pelo SIP Client para poder enviar as informações de credenciais através da rede para o SIP Server, provando que ele possui essas informações e que elas sejam transmitidas de uma forma segura pela rede. Você viu que o cálculo aqui ele é bastante complexo, ou seja, mesmo que você capture a resposta final, você não vai conseguir chegar aos dados de usuário e senha que estão cadastrados naquele SIP Client, tornando o processo extremamente seguro. Então, pessoal, eu sei que isso aqui é um assunto bastante específico, realmente é para quem gosta mesmo. Então, se você ficou satisfeito com essa explicação, não deixa de dar uma curtida ali no vídeo. Caso você não seja inscrito no canal ainda, aproveita e clica no sininho. E caso você também não conheça o grupo do Telegram, eu estou deixando o link para você aqui embaixo, basta você clicar que você já está se inscrevendo ali. Lá ocorrem várias votações sobre os vídeos da semana. Eu estou divulgando constantemente novidades relacionadas ao Wireshark, e também telefonia IP, e também algumas dicas semanais de como é que você utiliza o Wireshark para lidar com sistemas de telefonia IP. Então, pessoal, fiquem todos bem. Até o próximo vídeo.